E fala aí, galera. Eu sou o Luiz, cara que provavelmente não é o seu youtuber favorito, mas quem sabe um dia eu seja. E hoje, trazendo aqui mais uma vez o evento do Duelo Triângulo, jogando de Sky contra um deck de Onomato. Onomate. Eu não sei, cara, eu não sei. Ele ganhou no moeda e escolheu começar. E, cara, eu não sei o que as cartas novas fazem. Eu até conheço algumas das cartas velhas, essa daí que ele buscou agora. Isso aqui, logicamente, eu conheço. As cartas velhas de Onomate eu conheço. Mas as novas eu não conheço, não. Vocês vão ver que o cara vai fazer um combo muito absurdo. Muito, muito absurdo. Ele vai fazer tudo que tiver pra fazer. Inferno de fone descarrega logo agora. Merda, cara. Deu o efeito desse bonequinho aqui. Esse bonequinho meio que faz rancap por cima dele mesmo, né? E busca uma carta muito boa. Muito, muito boa. E ele fez esse raio, Utopia Leão Definitivo. E ele é um negate. Eu não sabia disso, mas esse cara é um negate de monstro quando ele tá equipado. É legal, bem legal. Na época que lançaram essas cartas, né, novas de Utopia, eu até pensei em montar o deck, mas aí ele não veio como estrutural pra gente. Ele veio em coleção e, como veio em coleção, ele foi caríssimo. E aconteceu a mesma coisa com o Dragoonid. Ele ia ser um deck muito interessante, né, que ia vir, mas ia vir em estrutural, né? Mas aí ele acabou vindo em coleção e foi extremamente caro. Cara, esse boneco aqui é muito forte. Muito, muito forte. Ele detacha dois materiais para virar um boneco. Ali ele vai juntar e fazer o F0, boom, e depois ele vai lá e faz o F0, que é o boneco aí que nega as coisas. Boneco forte, viu? Meu Deus. Ele invoca esse boneco aqui, feio da porra. Quem jogou o Tag Force conhece essa carta aqui. Ele já fez o Utopia, o do anime, padrãozinho. E o cara ali só comprando carta, ó. Boom, efeito. Paga, draw. Boom, de novo. Efeito, draw. Toma. Cara, esse cara é forte, viu? Já invocou esse Utopia Souls aí. Com magia sem Souls do Utopia. E o cara buscou uma counter. Pelo amor de Deus, viu? Ele fez esse ZS, que é um boneco muito bom, viu? Esse boneco é legal. E ele tem uma arte legal também. Colocou esse bonequinho aqui no campo, e esse boneco também é muito bom. Fez um, entre aspas, ele fez um Exige, né? Botou o 38 aí na mesa. O 38 ele botou em defesa, mas todo o resto ele colocou em ataque. Ok, né? Ok. O cara fez tanta coisa que ele nem sabia direito o que fazer, ele invocou esse bicho aqui pra nada. Só ficou estático aí no campo. Ativei aqui o Ciclone, tentei tirar de todo jeito a counter dele, mas aí ele deu o efeito do 38. Cara, eu não sei se isso foi muito inteligente, porque, cara, você não pode negar a primeira coisa que vem, sabe? Sei lá, eu não faria isso. Aí ativei aqui o Lightning Storm, aí ele gastou a counter, já achei ótimo. Já achei excelente, porque a counter é bem forte. Tentei ativar aqui o meu Engage, ele deixou. E aí eu ativei o Shark não, o, o gancho no F0 pra negar ele, né? Aí vocês me perguntam, por que você não buscou o Evelyn Match? Porque ele tá banido por esse evento. Senão, com certeza eu teria buscado. Aí eu matei o Impermanence. Acabei tentando matar esse bonequinho aqui, mas ele não deixou. Aí eu dei o Engage de novo. E busquei a Ray. Maravilhoso. Ainda puxei um Darkwing No More, mas chegou tarde pra festa, né? Mas tá bom. Fiz o que é Kagari, o jogo travou. Boom, Kagari. Peguei o Engage. Só que aí o cara tentou negar, mas eu tinha o poderosíssimo Eagle Buster na mão. E é isso, né? Foda-se o seu Impermanence. Foda-se. Ativei o Engage novamente. Fiz aquele draw bolado.
Ativei o efeito dela. E ativei o efeito do Shark, né? Pra tentar roubar. Coloquei o bonequinho dele em modo de ataque. Que eu ia tentar matar alguma coisa aí. Ataquei direto pra poder milar. Já milei aqui a nossa Rose. Bati nesse boneco aí porque a gente ia usar o link dele pra fazer coisa, né? Aí eu fiz uma Zik. Zik efeito. Bane o bicho dele que tá aqui em cima. Você tá com muito material. E aí, como um bicho deixou a zona link, né? Por um efeito meu, eu acabei voltando com a Rose e ela negou o efeito daquele boneco ali. Aí juntei os dois, né? E fiz a nossa Zero. Que de novo pegou a Engage. Engage, de novo. Boom, Afterburns. Carta maravilhosa. Toma, ainda comprei uma carta excelente. Tentei matar ali o F0. Matei essa spell aí pra ele não comprar carta mais. Setei, porque eu pensei assim, não sei, né? Vai que ele ativa outra dessa carta aqui. Porque ela em si não tem lá. Sabe, não faz lá grande coisa. Mas caso ele tentasse ativar o efeito dela, tava setada, né? Aí era só tentar. Aí a gente passou com Pop, setou estas cartas aqui. Ele ativou esse Goblin de Berg, Go, e ele é Goblin Biker ao mesmo tempo. Interessante. Mas aí eu neguei. Porque eu pensei, cara, ele não deve ter nada. Ele não deve ter nada. Aí ele trouxe de volta esse bicho aí do cemitério. Ah, e detalhe. Olha quantas cartas ele tinha no extra deck. O cara tinha 3 cartas no extra. Bizarro, cara. Ele gastou, tipo, ele fez tudo que dava. Ele fez o máximo. Aí eu tava pensando assim, cara, o que será que ele ainda tem? Será que ele ainda tem coisa boa? Aí ele usou o efeito desse boneco aqui e esse boneco reciclou 2 bichos. Ele reciclou esse Utopia esquisito e o Mago, né? O Magão. Aí eu já deixei a Zero inafetado porque eu fiquei com medo. Aí ele invocou o Magão. Ativou o efeito, né? Pra trazer um bicho do cemitério. E ele trouxe o F0, que novamente seria negate. Isso foi bem chatinho, cara. Bem chato. Eu espero que não esteja tendo um barulho de fundo aqui. E meu vizinho, além de ligar som alto, ele também precisa fazer obras na casa dele, né? Arrombado. Eu não sei porque que ele atacou aqui, mas tudo bem. E aí, ele viu que não ia ter como fazer nada e desistiu do jogo. O jogo travou. Voltou. Eu quebrei bem o campo dele, ainda passei tendo alguma coisa, né? O Sky joga muito bem de segundo. Mas tem mais um duelo que eu joguei também contra o Onomate e eu vou mostrar pra vocês agora. E, voltando aqui, né? Dessa vez eu ganhei, e aí eu escolhi ir em segundo, que eu acho muito melhor. Já começou aqui ativando o Lubellion. Buscou aqui o Magna Hunt, o Bravo. Invocou por normal esse bonequinho. Cara, esse boneco tem um efeito muito roubado. Pelo amor de Deus. Esse boneco aqui também ele é bem forte. E ele buscou essa carta escrota aí. Escrota da porra. Ai, cara, eu odeio essa carta. Não vou nem comentar, né? Não mais, né? Do que eu já comento sempre quando vejo ela. Invocou aqui o Magna Hunt. Aí deu o efeitozinho dele pra buscar na End Phase, né? E o bom é que nesse deck ele consegue buscar muita coisa. Tem mais opções de buscar além de Bichel. Ativou o efeito aqui do Lubellion, colocou a Spell Face Up. Fez aqui um Exceed. Essa carta é bonita, viu? Bem bonita. Caralho, essa carta busca quando é invocada. Que bizarro. Que bizarro. Aí ele detachou 2. E aí basicamente ele faz outro bicho por cima. Aí ele fez esse boneco aí, esse Tachyon. Que eu acho ele uma carta meio estranha. Mas o que gira em volta dele é muito bom, né? É muito, muito bom. Então ele acaba sendo uma carta interessante. Aí ele só invocou aqui o 38. Pegou de volta pra mão aqui o bonequinho. E passou a vez. Ele passou com um campo... sei lá, eu diria que ele passou com um campo fraco. Ativei aqui o Cyclone Chain e tentei ativar o meu Linkage. Aí ele já negou. Infelizmente, ele negou o Linkage. E tá certo, tá? O Linkage tem que negar mesmo. O Linkage é muito forte. E ele buscou a Counter. E a Counter, ela funciona como Hand Trap, já que ele controla um Olhos das Galáxias, né? Então ele consegue ativar da mão. O
que é bem desagradável para nós. Muito desagradável. E ele volta a carta pro deck. Então é muito ruim que a gente não consegue nem colocar coisa no cemitério. Aí eu invoquei a Rose por normal e como eu controlo o Sky Striker, eu coloquei o Ramp no campo dele, né? Que o Ramp é basicamente o nosso Kaiju. E é um Kaiju buscado. Toma. Eu esqueci completamente desse efeito. Mas de todo jeito era o que eu tinha pra fazer, né? Então não ia ter muito pra onde correr. Juntei aqui. Fiz a Kaina. Kaina, efeito. Ativei ali para o bicho dele não atacar no próximo turno. Mas aqui eu só queria gastar, tá? Eu só queria colocar muito monstro no cemitério. Fiz aqui a Kagari. Kagari efeito. Tentei pegar o meu Engage. Peguei. Ativei o Engage. E tentar buscar, né? Infelizmente buscar sem comprar. Mas é o que estamos tendo, né? Fazer o quê? Eu já bani o Lubellion dele ali do cemitério, porque o Lubellion é muito bom, né? Fiz aqui esse bonequinho. Lembrando, eu só queria colocar coisa no cemitério, então eu só tava usando os bonecos de escada. Fiz a nossa Shizuko, maravilhosa. Efeito da Shizuko a gente fez. Busquei o Linkage e ativei o Linkage, porque ainda estava na janela da Endphase. Né? E fiz a poderosíssima Zero. E ainda consegui buscar na Endphase. E como ainda estava na Endphase, né, e tinha muita coisa no cemitério, eu aproveitei para ativar a Luminous Gate. Para eu tentar quebrar o campo dele. Aí eu escolhi voltar o ramp pra minha mão porque, não sei, na minha mente parecia melhor. Busquei aqui o engage. Cara, foi isso. Foi isso que deu pra fazer. A mão não veio tão boa. Cara, o cara comprou uma carta de anime. O cara comprou uma carta de anime, vocês têm noção? Eu vou ler o efeito dessa carta. Eu não costumo ler não, mas quando ele ativou isso aqui, eu tive que ler isso aqui, ó. Primeiro, pra ativar essa carta, ele tem que comprar ela durante a fase de compra normal. Aí ele revela e mantém revelado até o começo da fase principal 1. Aí no começo da sua fase principal 1, do mesmo turno, você pode invocar com invocação especial do seu deck adicional ao cemitério um monstro número com um número entre 101 e 107 em seu nome, exceto monstros número C. E depois invoque por invocação especial do seu deck adicional um monstro número C com o mesmo número em seu nome que o primeiro monstro, usando o primeiro como matéria. Cara, bizarro, cara. Ele comprou uma carta de anime e era basicamente a carta que ele precisava. Então foi muito épico. Aqui eu fiz misplay, tá? Porque eu esqueci que a Zero, os dois efeitos dela resolvem na resolução. O efeito dela de matar não é depois. São efeitos que ativam meio que juntos, sabe? Então eu vacilei muito. Eu deveria ter esperado ele invocar o bonequinho primeiro. Aí ele trouxe de volta o Tachyon do cemitério. Aí eu pensei, tá, ok. Aí ele fez outro bicho por cima, ele fez esse bicho e esse bicho é insano. Cara, esse bicho bate muitas vezes e ele tem 4.500 de ataque. Aí eu ativei o efeito secreto da Luminous Gate. Invoquei a Zik. Zik efeito. Tentei banir esse bicho, mas ele tinha outra counter na mão. Eu pensei, meu Deus, cara. O que eu vou fazer? Eu vou tomar os 3 ataques direto desse bicho aqui e vou perder. Mas aí a Rose não, a Ray voltou do cemitério. Aí nesse momento que eu pensei, cara, não posso dar o efeito da Ray, porque senão ele vai ter ataque suficiente, né, pra me matar. Aí eu deixei ele roubar a Ray, né? Não tinha o que fazer, cara, não tinha o que fazer. Nenhum monstro de Sky Strike seria utilidade no momento aqui. Porque eu não voltei a Kaina pro extra deck. Não voltei. Aí ele fez esse boneco aí, e ele fez esse boneco só pra poder matar minha Ray. Eu achei interessante, né, já que ela ia voltar mesmo. Então foi, querendo ou não, foi interessante. Mas pro azar dele, além de eu ter comprado o Afterburns, eu ainda tinha o Kaiju e eu tinha o Engage. Que ia ser bom o suficiente pra eu conseguir montar alguma coisa novamente e sair com vantagem por cima dele. Cara, foi um duelo bem legal. Ele quase meteu uma virada ali insana, tá? Quase que ele deu uma virada insana. Aliás, se eu não tivesse dado a, entre aspas, misplay de ativar a Zero antes, ele teria negado o efeito da Zero, né? Aí teria sido pior pra mim. Eu ainda assim não teria perdido o jogo, mas eu iria perder, né,
Eu iria perder os monstros que a Zero ia invocar, por mais que eles de todo jeito não iam servir pra muita coisa. Então esse foi o jogo, os jogos, né? Os 2 jogos. Deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho. Também não se esqueça de se divertir jogando esse lixo de jogo imundo que a gente ama tanto. Falou, meus amigos, até o próximo vídeo.